Oi gente, bom dia! O Cotidiano está começando hoje, o programa está muito bacana. Eu vou conversar com o Dr. André Muniz sobre anabolizantes. Converso também com o psiquiatra sobre ansiedade. Também tem dicas da Cassie de como higienizar as toalhas. E tem aquela super dica de moda fitness, então aproveita, puxa uma cadeira e chegue junto, que o Cotidiano está só começando. A gente começa o cotidiano de hoje falando sobre o uso de anabolizantes. Eu vou conversar com o endocrinologista André Muniz sobre os riscos, afinal, nós estamos bem próximos do verão e muita gente recorre aos anabolizantes para conseguir o corpo perfeito. Doutor André, muito bom dia. Bom dia, Seja Marcela. bem-vindo mais uma vez aqui ao Cotidiano para falar sobre um assunto muito sério. Tem muita gente que é imediatista, que não tem paciência de treinar o ano inteiro para conquistar aquele objetivo, aí recorre aos anabolizantes e não sabem os riscos que estão passando, que estão correndo. Verdade, Marcela. Bom dia a todos. Os anabolizantes são substâncias que cursam com alto risco, porque existem vários efeitos colaterais que são potencialmente causados pelo uso desses anabolizantes e que as pessoas no seu dia a dia e nesse intuito do corpo perfeito, da busca da melhor estética, passam por cima desses riscos, mas são riscos importantes, como por exemplo, tumores de fígado que podem ser causados devido ao uso desse tipo de substância. O que é considerado um anabolizante? Os anabolizantes são substâncias que a medicina usa na sua prática diária para tratar alguns problemas clínicos, como por exemplo o hipogonadismo masculino, onde você faz a reposição da testosterona, que é o hormônio mais utilizado pelos praticantes do uso de anabolizantes, né? Eu diria a testosterona é o carro-chefe. Existem outros anabolizantes também, como a nandrolona, mas que são bem menos utilizados. A testosterona é sim a mais procurada por eles. Tanto os homens quanto as mulheres. E olha só, gente, muitas pessoas costumam confundir o suplemento com o anabolizante. Quando a gente vai em lojas de suplemento, a gente vê aqueles potes enormes e as pessoas costumam confundir, achar que é anabolizante, e não é. Então, é importante fazer essa diferenciação. O suplemento alimentar, bem indicado pelo profissional, o nutricionista, o educador físico, o médico, ele vai ajudar o indivíduo a obter os resultados que ele quer de maneira até natural mesmo, através de suplementos proteicos, aminoácidos e dos carboidratos também, que ajudam nesse processo. Os anabolizantes são habitualmente injetáveis e que levam a riscos muito acima dos suplementos. Os suplementos, quando bem indicados, eles praticamente não oferecem risco nenhum. Doutor, a gente ouve falar aí em medicina da longevidade. É um tipo de medicina que se trabalha com hormônios. Esses hormônios, eles podem ser considerados anabolizantes? Sim, também. Existem níveis fisiológicos que você, ao expor o organismo acima desses níveis fisiológicos, você está expondo a riscos. Então, repor o hormônio, para quem não tem falta desse hormônio, você vai dar uma dose acima do natural, acima do fisiológico e com certeza você traz riscos cardiovasculares e riscos para a saúde como um todo. Então, é importante frisar que a longevidade é obtida por uma melhora na qualidade de vida e não através de hormônios que sabidamente têm muito mais riscos do que benefícios. É verdade. Muita gente se questiona também, os fisiculturistas, eles fazem uso de anabolizantes para ficarem com o corpo daquela forma bem musculoso. Então, eles correm sérios riscos de vida ou tem um tratamento que se faz e dá para controlar? Como é que funciona? São profissionais que vão buscar meio de vida através do culto ao corpo. É lógico que eles vão estar sob risco, porque eles usam normalmente uma quantidade bem maior. Eles, embora pratiquem mais exercícios, mas eles usam também quantidades maiores. Então isso, quanto maior o risco, e eles precisam, logicamente, ter um bom acompanhamento para que, à medida que esse risco surja, seja interrompido a utilização dessas substâncias. Quem usou anabolizante durante muito tempo e parou, o corpo ele vai sentir a falta desse anabolizante. Como é que pode ser feito esse desmame em que a pessoa não perca a saúde? É importante buscar sempre uma boa alimentação,
um bom nível de atividade física e a orientação, tanto médica quanto nutricional e de um bom educador físico, para que você tenha essa equipe multidisciplinar trabalhando e conscientizando. Às vezes é preciso até um acompanhamento psicológico para que a pessoa entre numa rotina diferente e saia daquela mesmice de uso de medicações que não são benéficas à saúde. Tá certo, então. Adorei nosso bate-papo, doutor. Obrigada. Eu que agradeço. Bom dia, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Ei, gente, o verão tá chegando, então que tal garantir aquele acessório para você arrasar na praia? E aqui na JR Bijuterias vocês encontram tudo que é tendência. E dá só uma olhadinha nesse brinco aqui incrível que eu estou usando. Ele é em formato de argola, todo em bolas e naquela cor que vai fazer o maior sucesso nessa estação. Combinando com esse mix de pulseiras em madrepérola. Ficou incrível, né? E aqui vocês encontram todos os acessórios para você, claro, arrasar na praia. JR Bijuterias, o brilho que se vê. Caruaru, Garanhuns, Arco Verde, Belo Jardim, Pesqueira e Serra Talhada. Eu vou chamar a Kessia porque ela tem uma dica valiosíssima para a gente. Confere aí. Bom dia, Marcela. Bom dia a todo mundo que está em casa. Meu nome é Kessia e hoje eu vou dar uma dica bem rápida. Como lavar suas toalhas. Para você evitar que as toalhas fiquem perdendo a textura, a maciez, basta um único produto, vinagre de álcool. Basta você substituir o amaciante por vinagre de álcool. Basta você preencher o compartimento de amaciante com álcool, colocar suas toalhas, o sabão de sua preferência, sabão em pó, sabão líquido e fazer todo o processo da máquina. É uma dica super rápida, mas super eficiente, porque você não vai perder a textura da sua toalha. Com o tempo, o uso do amaciante, ela vai formando uma película que vai tirando a maciez. Então o vinagre, ele ajuda a manter essa maciez. E, gente, não vai ficar com cheiro de vinagre, isso eu garanto. Essas foram as dicas de hoje, espero que vocês tenham gostado. Imagine uma trufa daquelas que o chocolate derrete na boca. Imaginou? Agora imagine se a parte de fora da trufa for feita de biscoito bem crocante. Aí fica melhor ainda. Então você precisa experimentar os novos recheados trufas Vitamassa. Gente, são 6 sabores, cada um mais gostoso que o outro. Tem chocolate com morango, tem baunilha com cassis e os lançamentos mousse de limão e laranja com chocolate. Surpreenda-se com os novos sabores trufas Vitamassa. A trufa que virou biscoito, eu claro que já vou provar o meu. Olha só que delícia. Com amor, pequenos gestos proporcionam grandes alegrias e sua doação pode fazer a diferença na vida de crianças e famílias que convivem com a microcefalia. Natal para todos! Acenda uma esperança, levando felicidade e solidariedade a quem mais precisa, ajudando as instituições APAI, Fundação Terra e União de Mães de Anjos. Faça a sua parte, doando fraldas, alimentos não perecíveis, brinquedos e material de higiene pessoal, nos nossos postos de arrecadação que ficam na sede da TV Jornal, regionais das rádios interior, Shopping Difusora, Unimed, Igreja Vale da Bênção, ACES e Faculdade Maurício de Nassau. Natal para todos. Acenda uma esperança. Realização: Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. E agora eu vou para um rápido intervalo e na volta eu converso com um psiquiatra sobre ansiedade e também tem dica de moda fitness. Me espera, eu volto rapidinho. Estamos de volta com o Cotidiano e agora falando sobre ansiedade. Todo mundo passa por momentos de ansiedade na vida, mas até que ponto é considerado saudável sentir essa ansiedade? Eu estou aqui com o Thiago Mota, ele que é psiquiatra e vai conversar com a gente sobre esse assunto. Muito bom dia, doutor. Bom dia. Seja bem-vindo aqui ao Cotidiano. Eu confesso que eu sou uma pessoa muito ansiosa, então eu já quero saber, quando é que a ansiedade é considerada um transtorno? Então vamos lá. Bom dia, né, a todos que estão em casa. A ansiedade e o medo, elas são condições, né, que são inerentes à própria existência humana, né? Então
nós temos, né, diversos poetas desde a antiguidade, passando filósofos, sociólogos, psicólogos e talvez mais recente os profissionais de saúde olhando isso assim, dizemos mais questão dos 200 anos atrás, alguma coisa assim. Então, para se determinar assim, a ansiedade, a gente precisa pensar primeiro no conceito, né, do que é. E a gente só pode pensar na ansiedade relacionando ela com outro dessas nossas emoções, que é o medo, né? Ela está sempre ligada ao medo. As duas têm uma proximidade grande. Então, para a gente poder definir, tem algumas diferenças, né? Por exemplo, o medo é considerado uma reação, né, vamos dizer assim, neuropsicológica, instintiva, mais primitiva do ser humano, né? Então, você vai observar esse medo em outros animais, né, a parte dos mamíferos. Então, como forma de defesa, como forma de se preservar. Então, na maioria das vezes, o medo ele é voltado a um objeto real, a uma situação real, né? Dentro da sensação do medo, nós temos alguns sentimentos que são, podemos dizer assim, em comum com a ansiedade, né? Que é uma sensação de tensão, né? Algumas alterações fisiológicas, o coração dispara, soa mais, né? Alterações oculares, para você poder melhorar o campo de visão, tudo isso para preparar uma fuga, né? Uma forma assim. O que acontece, Marcelo, é que durante o desenvolvimento, né, das civilizações da sociedade, talvez esse medo começa a mudar de lugar, né? E começa a ficar um pouco mais indefinido, né? Apesar de nós termos hoje em dia questões com perigo de trânsito, perigo de crimes, isso tudo, a ansiedade ela também se volta para alguns pontos que são da vida cotidiana, né? Questões de trabalho, de doenças, de familiares, de relacionamentos, finanças e tudo isso. Então, a gente pode se dizer que a ansiedade ela é análoga ao medo, mas ela é essa coisa mais difusa, mas sem ter um direcionamento. É sempre, assim, a gente consegue perceber muito na questão dos pensamentos, né? É sempre aquele pessoa mais ansiosa que está pensando, e se eu fizer isso? E não der certo? E se não der certo? Isso eu vou fazer isso? Então, geralmente, esses pensamentos, eles vêm associados a reações fisiológicas, emocionais, né? Que é essa sensação de tensão e tudo isso. Bom, até que ponto é considerado saudável, assim? Porque todo mundo fica ansioso, eu fico muito ansiosa, principalmente quando eu vou receber uma notícia, e é sempre no outro dia, e a gente sempre fica, ai meu Deus, com que chegue logo amanhã, com que chegue logo amanhã. E até que ponto é saudável essa ansiedade? É aí que tá, né? A ansiedade, então, como a gente vê, ela serve de um certo ponto para poder estimular a gente a fazer algo, né? Então, se a gente não tivesse ansiedade, medo, a gente não olharia para atravessar a rua, a gente não levantaria de manhã para ir trabalhar, para poder receber e tal. Então, a ansiedade até certo ponto ela tem um funcionamento ótimo, né? Então a gente começa a pensar em uma curva, né, de desempenho. À medida que você vai aumentando a ansiedade, você começa a aumentar o desempenho. Mas chega num ponto do meio dessa curva que ela começa a cair para o que a gente vai chamar de esgotamento, né? Então ela começa ao invés de impulsionar, ela começa a causar prejuízo para a pessoa, né? Seja esse prejuízo assim, por excessos em questão mais do corpo, excessos de alguns hormônios, né? Alterações cardíacas, a gente pode pensar na questão da associação, por exemplo, de hipertensão, diabetes, várias coisas que estão relacionadas com esse estresse, né? E aí você começa a definir quando começa a trazer esses prejuízos, podem ser para o corpo e também podem ser prejuízos na parte da funcionalidade, né? Nos relacionamentos também, quando começa a atrapalhar o relacionamento, tem alguma coisa errada. Isso, ela pode começar a ficar mais irritada com as outras pessoas, né? Ela pode começar, que seria uma reação que a gente poderia pensar mais paradoxal, ao invés de agir, parar. Então é a pessoa que fica tão ansiosa diante de uma situação que não consegue fazer, né? Por exemplo, uma pessoa, que tem que dar uma palestra e aí não consegue ir, né? Às vezes ele sabe todo o conteúdo e esquece. Tem toda a segurança do mundo, mas chega na hora ele dá aquele famoso branco, né? Então a concentração é atrapalhada com a questão da ansiedade, né?
questão do sono é uma das primeiras coisas a se alterar, como você disse, na questão de não dormir pensando no que vai acontecer no outro dia. Então, sofrer por antecipação, muitas vezes, né? O ansioso é o que está preocupado, focado no futuro, né? Então, às vezes um futuro totalmente diferente do que ele imaginou. Não tem como a gente prever, não tem como saber, a gente não tem bola de cristal. Então, a gente tem que estar pronto, assim, a gente tem que estar pronto para todas as demandas que vierem, mas de um ponto de vista que a gente tem que saber que a gente não controla tudo, né? Então, a questão do ansioso é o medo da perda do controle e o medo diante das incertezas. Tá certo, então, doutor. Obrigada, querida. Adorei nosso bate-papo. Obrigado a vocês. Bom dia, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchauzinho. E olha só, gente, um dos tratamentos para a ansiedade é a prática de exercício físico. Então, a moda de hoje é voltada para você que é fitness. Confere aí as dicas. Bom dia, pessoal. Bom dia, Marcela Calado. Me chamo Cida Gualberto e hoje eu vim trazer umas dicas da moda fitness para vocês, com looks super estilosos, diferentes para o verão agora. Então, a moda fitness ela tem evoluído bastante nesse mercado e nós estamos à frente dessas tendências e trazendo de primeira mão para mostrar como a mulher hoje tem o seu estilo super diferente de chegar nas academias com looks muito bonitos. Esse é o primeiro look que nós preparamos para vocês, um look mais básico, com cores neutras, que faz aquela proposta meio casual, sem muitas informações. Então, pessoal, esse é o primeiro look que nós preparamos para vocês, uma proposta básica para mulheres mais clássicas. Então, pessoal, esse é o segundo look, uma proposta mais despojada para aquelas mulheres mais estilosas, com estampas exclusivas e cores também neutras. Então, pessoal, para finalizarmos, essa é a nossa terceira e última proposta, um look extremamente leve, um look para as pessoas que praticam crossfit, as corridas em geral. Então, o militarismo, como está muito em alta, então esse look é totalmente aceito e muito procurado aqui na nossa loja. Essas são as nossas dicas de hoje, mas fiquem à vontade para usar e abusar do seu próprio estilo. Obrigada. E o Cotidiano vai ficando por aqui. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pela audiência. Não esquecem, amanhã às 11h05 eu tô aqui de volta. Um cheiro, fica com Deus. Tchau, tchau.